Deus me disse, você não está pronta para amar o meu filho. Durante todos os meus processos de espera que eu tô aqui compartilhando nas redes sociais, o Senhor, ele me tratou muito, 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 muito. Quando eu comecei o meu processo de espera, eu achei que eu era a bambambam. Eu achei que eu não tinha defeito nenhum, que o problema todo estava nos homens, que os homens que eram muito lentos, que eu estava perfeita, que eu já era madura o suficiente. E ao decorrer desses processos, que também é um processo de florescer em terra seca, o Senhor, ele ministrou muito ao meu coração sobre as minhas necessidades de viver processos de cura, sobre tudo aquilo que estava dentro de mim, de ciclos que eu vinha repetindo da minha família e que não seria bacana continuar repetindo. Eu fui muito tratada, resumidamente falando, eu fui muito tratada. Eu comecei o meu processo de esperar no Senhor uma menina, muito imatura, cheia de não me toques, cheio de desejos, de vontade, cheio de discursos, eu sou assim, quem quiser vai ter que aceitar do jeito que eu sou. Eu ainda trazia muitos traços do feminismo, porque eu fazia parte de rodas de feminismo na minha faculdade, então eu tinha muitos pensamentos de ideologias que batem muito contra os princípios do Senhor. Então, assim, ao longo do caminho, Deus foi me tratando, me moldando, me transformando. Acho que minha maior conquista nesse processo, além do florescer em terra seca, além de sobreviver aos piores dias da minha vida, além de extrair também um propósito da minha dor, é de fato o amadurecer. O amadurecer para mim foi algo que eu não imaginava que eu precisava tanto amadurecer, como tem sido nesses processos que o Senhor tem me submetido. Então, hoje vir aqui contar sobre os meus erros, sobre as minhas vulnerabilidades, sobre as minhas fraquezas, é um prêmio. Hoje eu olho para trás e eu só tenho vontade de glorificar Deus o tempo todo. Então, esse é mais um vídeo que eu quero gravar de um processo que foi escrito com muitas lágrimas, com muitas dores, com um processo muito profundo e também um tanto quanto extenso. E oro para que o Senhor envie esse vídeo mais uma vez para meninas e mulheres intencionais que realmente precisam ouvir aquilo que vai ser falado. Lembrando que cada história é uma história, que cada pessoa tem a sua própria vivência e que não necessariamente a minha história precisa ser igual à sua história, mas aqui eu conto os testemunhos que possam te edificar. Então, que o Senhor fale através desse vídeo. Nos meus processos, quando eu estava falando de orar por uma pessoa, de esperar por uma pessoa, eu me achava muito boa, né? Eu sou a filha de Deus, eu sou a queridinha de Deus, ai, não sei o que lá das quantas. E um dia o Senhor falou, bradou dentro do meu coração assim, você não está preparada para amar o meu filho. É uma exortação, você não está preparada. Mas eu consegui focar somente em uma expressão, que era meu filho. Pela primeira vez em todo o meu processo de esperar, e isso já tinha mais de 20 anos já, eu senti Deus falando de alguém como filho dele. Porque eu sempre me via como a filha de Deus, como a menina a ser conquistada, a menina a ser protegida, a filha a ser cuidada, a pessoa para ser amada. E eu sempre me via como aquela pessoa perfeita, a Rapunzel, sabe? Lá no trono e o príncipe que se lasca para subir até mim. E pela primeira vez na toda a minha história e processo de esperar no Senhor, Deus me coloca para com essa pessoa, tete a tete, tipo assim, você é minha filha e ele também é meu filho. E ali, quando eu senti Deus falando, meu filho, eu tive esse despertar de que, peraí, eu vou amar o Filho de Deus, eu vou gostar, eu vou me relacionar com uma pessoa que também ama Jesus, com uma pessoa que Deus criou ele por um propósito. Então eu preciso também ser uma pessoa que vai corresponder à oração, o desejo que ele tem. Porque até então, eu só validava os meus pensamentos, os meus sentimentos. E aquele dia o Senhor me fez entender, ele é um filho de Deus. E toda a minha espera, a partir daquele dia, foi pautada nesse Filho de Deus. Eu não vou entregar o meu coração para qualquer pessoa. Eu não vou entregar o meu coração para alguém que não tem compromisso com o Senhor. E aí o Senhor, depois, né, que eu caí na real, poxa, é um filho de Deus, é um amado do Senhor. Eu vou amar alguém que ama Jesus. Gente, para pra pensar nessa história de que ele é um filho de Deus. Ore para que você ame um filho de Deus. Ore para que você desperte o amor de um filho de Deus. Ore para que o Senhor te dê esse discernimento. Ele é o meu filho. Que Deus brade no seu coração também que é um filho de Deus. E naquele dia, o Senhor me despertou para essa responsabilidade de entender que havia coisas na minha vida, na minha identidade, no meu jeito, no meu temperamento, no meu dia a dia, nas minhas escolhas, que não estavam de acordo com a vontade de Deus para que eu pudesse estar livre para amar o Filho de Deus. E uma das primeiras coisas que eu pontuo como tópico número 1 era que eu não estava preparada para amar o Filho de Deus porque eu ainda flertava com o meu passado. Eu tinha vindo de um outro relacionamento, que eu conto aqui em alguns vídeos também, de dependência emocional e de uma espera que durou 6 anos por uma outra pessoa, que Deus já tinha me dito não, através de sinais, de sonhos, de várias situações, mas eu ainda carregava aquela pessoa na minha espera. Então, toda vez que eu pensava, eu até queria encontrar alguém, eu até queria viver uma história de amor, mas todas as vezes que eu estava construindo essa história de amor nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, até mesmo na possível oração, me vinha a bendita da palavra, e se? E se o fulano voltar? E se o fulano aparecer? Será que eu vou precisar
assumir alguém nas redes sociais, para ele poder ficar sabendo e de fato me dar valor, eu nunca conseguia de fato me entregar para uma história nova, completa, porque a porta da minha vida estava entreaberta. Sabe aquela porta que não está nem 100% aberta, nem 100% fechada? Era a porta da espera. Então, eu ficava olhando para aquela porta, esperando aquela pessoa chegar. Então, às vezes eu queria viver uma história de amor, eu queria ser amada, eu queria viver algo novo na parte do Senhor, mas sempre olhando para o meu passado, sempre esperando aquela pessoa, e se o fulano voltar? E aí o Senhor Jesus falou com o meu coração, olha, não tem como eu te apresentar a minha nova história para você. Eu não vou colocar o meu filho na sua vida enquanto você não se resolver com o seu passado. Enquanto você não decidir como que vai ficar a situação dessa porta. Se você fecha essa porta, se você espera ele voltar, se ela fica entreaberta, ou se você abre ela inteiramente. E aí o Senhor me meteu alguns processos para que eu pudesse me decidir se eu colocava aquela pessoa para dentro da minha vida ou se eu simplesmente continuava esperando. E continuar esperando aquele passado meu voltar era o mesmo de dizer não para o novo de Deus. Então ali o Senhor me coloca nessa situação para que eu pudesse decidir. E aí eu fui lá, fechei a porta que dava acesso para essa pessoa do meu passado entrar na minha vida. Era a porta entreaberta, não tá nem aberta nem fechada. É um si que mata a gente. Todo dia você espera aquela pessoa. E abri a porta do meu coração para que o novo de Deus pudesse entrar. Eu não abri a porta do meu coração para uma próxima pessoa. Eu abri para a vontade de Deus. E posteriormente, abri a porta da minha vida para a vontade de Deus. Eu fui submetida a um processo de esperar no Senhor, porque antes eu não esperava em Deus. Eu esperava que Deus trouxesse aquela pessoa que eu queria que fosse a pessoa de Deus para minha vida. Então, a primeira coisa que o Senhor me fez viver para, de fato, viver algo novo na presença dele, foi fechar a porta entreaberta, foi decidir com o meu passado, resolver. Eu não podia ter nos meus discursos, e se o fulano voltasse? Se o fulano voltasse, eu tinha uma escolha. Eu não te quero mais, eu não te amo mais, você não faz mais sentido na minha vida. Porque muitas vezes o Senhor nos apresenta pessoas bacanas, mas basta o nosso passado voltar, que a gente abre mão daquilo que é uma bênção para viver com aquilo que já deu o que tinha que dar. Já feriu, já machucou, já sangrou, já estancou, já cicatrizou, já feriu de novo, porque a gente não se decide. E aí eu me decidi, com muita dificuldade, gente, me decidi mesmo a viver o novo de Deus. E a deixar aquela pessoa para trás, em um processo que foi de deixar aquela pessoa. E eu vou colocar aqui embaixo os vídeos, tem a playlist do Floresça Enquanto Eu Espero. Eu vou contando todos os processos de esperar no Senhor. Então, a primeira coisa que fez com que eu tivesse certeza que eu, Ju, não estava preparada para um novo relacionamento, era as minhas contas não resolvidas com o meu passado, com a pessoa do meu passado ainda. E ali o Senhor falou primeiro, resolva você. Decida o que você quer. A partir do momento que eu decidi, Jesus, eu quero deixar ir. Jesus, eu não quero mais esperar aquela pessoa. Ele me deu forças para suportar, para viver os processos de deixar ir. Sozinha eu não conseguiria. Não foi um fruto, um mérito da minha ação. Foi algo que eu dependi 100% do Senhor, mas ele só agiu na minha história quando eu de fato me decidi. A segunda coisa que fez com que o Senhor me constrangesse a entender que eu não estava preparada para amar o Filho de Deus e nem para que o Filho de Deus chegasse na minha vida, foi que não havia espaço na minha vida para uma nova pessoa. A minha agenda ministerial, ela era 100% ocupada. Gente, eu estava envolvida em todos os ministérios da minha igreja. A palavra do Senhor vai nos dizer que cabe às solteiras cuidar das coisas da igreja, e isso é muito verdade. Enquanto solteira, eu tenho menos responsabilidades do que as casadas, mas não significa que eu não tenho responsabilidade nenhuma. Naquela época que o Senhor me disse isso, eu tinha responsabilidade com os meus pais. Eu não era casada, não tinha marido, não tinha filhos, mas eu tinha responsabilidades com os meus pais, responsabilidade com a minha casa, porque meus pais já eram de idade avançada, então algumas coisas na casa eram de responsabilidade minha. Eu tinha responsabilidade com as coisas da minha vida. Só que naquele momento eu me fechei inteiramente para viver vida em igreja e vida em ministério. Eu estava em todos os ministérios da minha igreja. Eu estava até nos ministérios que não tinha nada a ver com o meu propósito de vida, nada a ver comigo. Tudo que precisava, chama a Ju. Tudo que precisava, fala com a Ju. Tudo que precisava, eu estava 100% disponível. Eu não tinha sábado disponível na minha vida. Eu não tinha domingo disponível na minha vida. Por quê? Eu estava inteiramente ocupada com o ministério. Deus, Ele quer que a gente sirva a igreja, porque convém às solteiras cuidar das coisas da igreja, porque a gente não tem, né, essas tantas responsabilidades que a mulher casada tem. Mas tudo, gente, precisa ser em total equilíbrio. Nós temos famílias, nós temos amigos, nós temos colegas, nós temos parentes. Dia de sábado, eu não tinha sábado para as minhas amigas, então muitos aniversários das minhas amigas eu não fui, porque eu tinha que estar em congresso de jovens, sendo que eu nem era líder de ministério de jovens. Eu tinha que estar domingo de manhã na igreja, eu tinha que estar domingo de tarde na igreja, eu tinha que estar domingo de noite na igreja, eu não tinha mais almoço em família com a minha família, nem com os meus parentes. Então, o Senhor falou comigo, bradou no meu coração, tem espaço na sua agenda ministerial para o seu marido? Tem espaço na sua agenda ministerial para uma nova pessoa, para uma nova rotina? Por quê? Quando alguém chega na nossa história, na nossa vida em um todo, né? Ela não
tá chegando e ela vai acrescentar um monte de novas rotinas. Vai acrescentar a rotina dela com a minha rotina. A gente precisa fazer um pequeno ajuste. Só que a forma como eu vivia ministério não dava espaço para um ajuste. Eu estava 100% interligada em tudo que acontecia dentro da igreja. E Deus falou comigo, tem muitas coisas que você está fazendo que eu não pedi para você fazer. Tem muitas coisas que você está fazendo com muita excelência, mas eu não pedi você para fazer. Eu não te dei para fazer. Você pegou porque você quis pegar. E aí foi um tempo onde eu vivi uma sobrecarga ministerial que eu quase surtei. Eu fui assim de 8 a 80 em pouco tempo, porque a sobrecarga ministerial, ela me fez sentir na pele. Eu comecei a ter crise de ansiedade, mexeu muito com a minha fé, com o meu relacionamento com Deus, e eu precisei ser afastada de muitos cargos ministeriais. E aí foi nesse processo da sobrecarga que o Senhor falou comigo, eu quero que você não toque naquilo que eu não te dei. Eu vou te dar somente aquilo que você consegue suportar. E seja muito excelente. Seja inteira naquilo que é para você fazer. E o terceiro, complementando, né, o fato de não estar preparada para ter uma nova pessoa na minha vida, que é o terceiro ponto também, está interligado ao segundo ponto, que era não ter agenda ministerial, era o fato de estar 100% envolvida na igreja. Então, eu vivia para a igreja, gente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo o dia inteiro, sábado o dia inteiro. Se tinha evento, nós tínhamos culto na igreja quarta e sexta. Então, toda quarta e sexta eu estava na igreja, na escala da igreja. Então, se quinta-feira tinha ensaio, eu estava lá. Se segunda tinha outra coisa, eu estava lá. Eu vivia para a igreja. Eu não tinha tempo para mim. Era como se eu tivesse feito da igreja uma fuga. Como eu não era feliz em uma área da minha vida, eu fugia para a igreja, porque lá eu tinha sucesso ministerial, podemos dizer assim. Tudo que a gente fazia na igreja dava certo. Então, se a gente fazia um evento na igreja, o evento dava certo, diferente das minhas coisas pessoais, que dependia somente de mim e nem tudo dava certo, nem tudo tinha sucesso, como eram as coisas do ministério e as coisas da igreja. Então, eu fugia da minha realidade para não lidar com os meus problemas pessoais. Eu fugia para o ministério e eu fugia para a igreja. Então, eu estava super envolvida e de segunda a segunda na igreja, ao ponto de ter esquecido dos meus pais, das responsabilidades que eu tinha como filha dentro da minha casa. Eu tinha colocado a igreja acima da minha empresa, acima das minhas finanças. Então, houve um momento que a minha empresa passou por uma situação difícil financeiramente e eu continuava correndo para a igreja, eu continuava fugindo da minha realidade. Então, todas as minhas frustrações, seja na área profissional, seja na questão financeira e também nessa situação da vida sentimental, eu sempre recorria para a igreja. Então, eu vou ficar aqui, eu vou trabalhar aqui para poder esquecer da minha realidade. Eu gastava dias e tempos e horas e até dinheiro organizando as coisas da igreja, mas eu não fazia o mesmo pelas minhas coisas pessoais, pelos meus projetos e sonhos pessoais. E houve esse momento onde o Senhor me parou ministerialmente, mediante uma crise muito grande da minha mente mesmo, que entrou num colapso, eu não aguentei toda aquela carga. E aí parecia que era uma coisa lícita, parecia que era uma coisa boa, e o Senhor falou assim, não é isso, você entendeu tudo errado. A primeira coisa que Deus fez eu enxergar foi que a minha casa estava totalmente em desordem. Por mais que eu não fosse casada, eu tinha minhas responsabilidades como filha. Como eu disse pra vocês, os meus pais já eram de idade avançada, então eu tinha as minhas responsabilidades em casa e às vezes eu deixava eles. Quantas vezes eu deixei minha mãe ir pro médico com o meu irmão, homem, e tinha que assumir algum compromisso na igreja, e tava nem aí para as coisas da minha casa. E a palavra do Senhor vai nos dizer tão nitidamente, gente, que às vezes a gente vai fazer as coisas para as pessoas de fora e esquece dos nossos. E eu tava vivendo essa realidade. Quando Deus me parou ali no ministério, ele também trabalhou essa questão. Filha, realmente, você está sendo muito bíblica, né? No sentido das solteiras serem responsáveis pelas coisas da igreja, mas do jeito que você tá, não tá bacana. Porque a tendência que a gente tem, e a gente vê muito isso em mulheres casadas, é se tem alguma coisa frustrante no casamento, as mulheres correm pra igreja como eu corria. E a nossa casa fica em total desordem. E a primeira coisa que eu falei com o Senhor a partir daquele momento é, Deus, eu nunca mais faço a obra do Senhor se a minha casa estiver desorganizada. Então, todas as vezes que eu continuo servindo na igreja, hoje eu não sirvo mais todos os ministérios como eu servia antes, eu sirvo o ministério que o Senhor me deu, eu tenho ministérios fora da igreja. Então, assim, hoje eu consigo equilibrar um pouco mais do que antes. Mas mesmo assim, às vezes eu pergunto ao Senhor, Deus, eu tô tentando segurar mais pratinho do que eu consigo, porque a tendência da gente é ir afrouxando e esquecendo aquilo que Deus já falou outrora conosco. Mas naquele momento o Senhor me parou ministerialmente, eu precisei entregar alguns cargos, muitos cargos, e o Senhor trabalhou comigo sobre essa questão do equilíbrio. Tem necessidade de ir de segunda a segunda? E eu precisava cuidar da minha saúde, eu precisava ter um tempo de academia para cuidar também do meu estético, que Deus foi fazendo eu entender que havia outras formas de cultuar a Ele, de adorá-lo, cuidando da minha vida ordinária, da minha vida comum, daquilo do dia a dia.
E aí, como eu estava dizendo, eu falei com o Senhor, Deus, a partir de hoje, eu não saio para fazer a obra do Senhor se a minha casa estiver desorganizada. Então, às vezes eu me desdobro em 2, em 3, para antes de ir para um culto na qual eu vou ministrar, na qual eu vou pregar a palavra de Deus para as crianças no abrigo, eu sempre deixo as minhas coisas organizadas, a casa arrumada, alguma coisa organizada, porque foi a forma que eu aprendi com o Senhor, de que eu não posso simplesmente fugir das minhas realidades, das minhas responsabilidades, simplesmente para estar ali na frente das pessoas. Então, isso era algo agravante naquele momento da minha vida, porque não tinha tempo para uma nova pessoa, não tinha espaço para ela na minha agenda, não tinha espaço para ela na minha vida. Eu não conseguia, ela tinha que entrar 100% na minha história. Ela tinha que entrar 100% na minha agenda. E o Senhor começou a falar comigo. Ele vai vir com uma carga horária, ele vai vir com uma rotina, ele vai vir com uma agenda. Então você precisa, nesse momento, enquanto solteira, entender sobre o equilíbrio. Caso contrário, você vai esperar uma pessoa perfeita, uma pessoa que vai querer, que você queira que ela entre na sua vida, mas esse rapaz também vai vir com a agenda dele. E se você não entender sobre adaptação, você vai perder uma grande pessoa na sua história. Foi aonde o Senhor me parou ministerialmente, me fez entender algumas coisas em relação à igreja, me ensinou a me posicionar. Hoje não é uma apologia, gente, pra gente não servir a igreja, nem pra frequentar a igreja, nada disso. Eu sirvo a igreja, eu frequento a igreja, eu amo a igreja, mas eu não posso usar ministério e igreja pra fugir das minhas responsabilidades como filha, como esposa, como mãe, como empreendedora que sou, ou como profissional que você é. Eu não posso fugir dessas responsabilidades. E eu fugia. E o fato de fugir me tornava muito imatura para um relacionamento, porque era como se qualquer problema no casamento ou no namoro, eu recorresse ao ministério. Eu não sabia lidar de frente com o problema, tipo, sentar e conversar civilizadamente. Eu sempre corria, eu sempre fugia, dizendo eu que era em nome de Deus, que era para Deus, sendo que Deus olhou para mim e falou, não, nem tudo que você tá fazendo é para mim, não. Tem coisa que você tá fugindo e eu não quero mais que você fuja. E isso foi um presente do Senhor. Então, eu não estava preparada para um relacionamento, para uma pessoa, por conta do meu passado e também por conta da forma que eu estava vivendo o meu presente, totalmente bitolada em uma forma de viver que eu dizia ser para a glória de Deus, mas o Senhor não estava recebendo tudo que eu estava fazendo. E quando Deus me ensinou sobre a agenda, sobre equilibrar, sobre ser ajuda às minhas amigas não cristãs, sobre ser a Ju que cumpre a agenda ministerial, sobre a Ju que tem outros projetos fora da igreja, que tem convites fora da igreja, o Senhor começou a falar comigo, filha, vai me glorificar em todos os lugares, me glorifica brincando, se divertindo, saindo com as suas amigas, Deus dando uma liberdade pra gente, sabe? E aí eu fui entendendo ao longo desse processo também que o Senhor, ele queria ajeitar a minha agenda para que houvesse em mim paz para poder viver, porque eu não tinha paz para poder viver. Eu tava sempre correndo e às vezes a gente perde pequenas coisas da vida, mas eu tô fazendo para Deus, só que a gente perde outras coisas que também seriam para a glória de Deus, a minha família para a glória de Deus, a minha empresa para a glória de Deus. E eu não estava vivendo essa realidade mais. O quarto ponto que fez o Senhor também falar ao meu coração que eu ainda não estava preparada para conhecer o filho dele, era o fato que eu tinha criado na minha mente o padrão inacessível de homem. Eu tinha colocado essa pessoa que eu esperava, como eu tinha sofrido em algumas situações, tinha decepcionado bastante com algumas pessoas, eu tinha criado dentro da minha mente um padrão inacessível de um homem perfeito, sabe? De um homem que talvez eu só encontraria em Jesus Cristo. Ele tinha que ser assim, ele tinha que ser assado, ele não podia ter certos tipos de comportamentos. Então eu tinha feito uma lista no meu pensamento que nenhum homem conseguiria ser aquele padrão de homem que eu tinha feito. E eu estava há muitos anos esperando aquela pessoa. E era como se aquela pessoa não pudesse ter nenhum tipo de defeito. Era uma pessoa que eu não queria que tivesse algum passado, porque eu sempre ficava, não vou carregar bagagem de passado de ninguém. E o Senhor falou comigo assim, filha, quantos anos você tem? Eu falei, Deus, eu tenho 30 e poucos anos. Ele, olha, então você não vai encontrar um jovem rapaz de 17 anos mais. Você vai encontrar um homem maduro, e homens maduros nessa idade dos 30 e poucos anos, eles têm história, eles têm marcas, eles já têm um temperamento formado. Não é uma apologia também para a gente abaixar o nível da espera e encontrar qualquer pessoa, entregar a nossa vida para qualquer pessoa, mas o Senhor estava lhe dizendo o seguinte, nós precisamos moldar esse padrão inacessível para um homem mais acessível, porque todo mundo que chegava perto de mim, nunca para mim era o suficiente, aquela pessoa nunca chegava nem perto daquilo que eu tinha projetado. E o fato de eu desejar que essa pessoa fosse perfeita, não me fazia ser perfeita. Então, assim, eu queria uma pessoa que não tivesse marcas do passado, mas eu tinha marcas do passado. Eu queria que essa pessoa fosse esteticamente de um padrão que eu tinha imaginado na minha cabeça, mas eu não sou um padrão acessível. Eu não sou um padrão da beleza brasileira. Então, por que eu tinha criado um homem pra ser isso e assim assado? Não, eu falava com as minhas amigas, eu não aceito um homem que seja assim assado. E fazia a minha lista ali, né, de homem inacessível, quando na verdade eu tinha um monte de defeitos, meu temperamento é um temperamento sanguíneo, é um temperamento muitas vezes difícil de lidar, mas eu não queria que uma pessoa difícil de lidar.
E aí o Senhor foi trabalhando no meu coração. Enquanto você não tornar esse padrão acessível, enquanto você não trouxer esse padrão para a luz daquilo que eu quero te revelar, do filho que eu quero te apresentar, você vai criar esse padrão e pode chegar a pessoa mais incrível na sua vida, um homem de Deus, um homem que vai te honrar, que vai te respeitar, que você ainda não vai aceitar ele. Então, muitas vezes, eu entendi também que Deus até mantinha essa pessoa um pouco distante de mim, porque se ele chegasse na minha vida, naquele momento que eu não tinha adaptado ou moldado ou aceitado, né, o Senhor moldar um novo padrão de homem na minha vida, eu teria mandado ele embora, eu teria nem aberto meu coração, nem sorrido para ele, nem nada. Muitas coisas que eu desejava daquele homem era fruto dos meus pedidos imaturos, sabe? Como, por exemplo, vou falar uma coisa bem bobinha assim, mas é muito real. Eu queria uma pessoa que não tivesse passado, que não tivesse uma ex, que talvez não tivesse problemas com situações de vícios no passado. Eu queria que fosse uma pessoa, nossa, eu quero que ele ore 24 horas por dia, eu quero que ele seja conhecedor da palavra. É como se eu não tivesse paciência com uma pessoa que ainda estivesse em formação, como eu também estou em formação. Então eu queria que esse homem fosse, assim, uma pessoa elevada, acima da média, muito acima da média, quando eu não era acima da média. Então, todo mundo, ninguém chegava no meu padrão, nenhum homem se encaixava no meu padrão. Eu via algumas pessoas bacanas chegarem próximas a mim, que bom, você é bacana, mas pra minha amiga, pra mim você não serve pra nada. Você tá num padrão ainda acessível, eu quero um inacessível. E isso era muita imaturidade, ou então até mesmo uma fuga, né? Eu continuava fugindo de problemas. Eu não queria um problema chamado equilíbrio, eu não queria um problema chamado adaptação de relacionamento. Eu queria que a pessoa viesse pronta e pronto, acabou, entendeu? Queria correr dessa fase de adaptação, de conhecer um ao outro, de me moldar, de me abrir, de me aperfeiçoar também para poder entrar na vida dessa pessoa. Eu queria só que ela entrasse na minha vida, na minha rotina. Eu queria me poupar de ter que abrir mão de algum desejo meu, de alguma coisa que era muito minha e eu tinha orgulho de segurar aquele troféu. E existe muito isso nos assuntos entre mulheres, né? Eu vejo isso muito com as minhas amigas que são solteiras. Elas falam, não, eu não aceito um homem de tal jeito, eu não aceito um homem assim, assim, assado, o homem para ficar comigo, ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. E aí entra também o quinto ponto, que era exatamente essas minhas imaturidades. Eu era muito imatura nas minhas escolhas, nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, embora eu tivesse uma idade, né, acima dos 30, ou quase chegando nos 30, embora eu já tivesse uma postura que as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, a Ju é muito madura, Deus olhou para mim e falou, não, você não tá tão madura assim, você ainda é muito imatura nas suas orações, no seu posicionamento, principalmente porque eu não aceitava mudanças em mim. Eu não aceitava ser submissa conforme a palavra de Deus, eu fui muito resistente para essa questão de ser submissa. Inclusive, eu vi uma vez um podcast da Luma, e aí ela falava que ela teve que aprender, por ela ter vivido um tempo de solteirice muito íntima do Senhor, ela aprendeu a ouvir a voz de Deus, e quando ela casou com o esposo dela, a cantora Luma, quando ela casou com o esposo dela, ela teve que aprender a ser submissa à voz de Deus que vinha para o homem, não mais para ela. Então ela entrou num conflito muito grande. Deus, o Senhor não fala mais comigo, mas o Senhor falava com o cabeça da casa. E ali eu entendi a importância de você realmente casar com alguém que seria o porta-voz, o sacerdote do lar, para ser aquele que vai trazer as respostas do Senhor quando Deus não falar mais comigo, mas com ele. Mas eu era muito imatura, eu não aceitava mudanças, eu não aceitava ser submissa ao Senhor. Embora eu já tivesse um longo caminho na presença de Deus e afins, eu tinha muita resistência em ser submissa a um homem. Não queria ser submissa, eu queria ainda ser a que mandava, a que liderava as coisas do meu jeito. E o Senhor falou comigo nitidamente, você não está preparada para amar o meu filho por causa das suas maturidades. Você se recusa a ser moldada. O meu temperamento é um temperamento de liderança, então eu gosto de estar na frente das coisas, eu gosto de estar conectada às coisas, eu gosto de mandar, vou falar bem assim mesmo. Eu gosto de estar ali, o líder, ele é essa pessoa que toma a responsabilidade das coisas, e eu levo isso para todas as minhas relações, inclusive para a relação entre homem e mulher. E ali o Senhor dizia ao meu coração, essa sua imaturidade vai fazer você estragar algumas coisas, vai fazer você não viver com leveza certos relacionamentos. Então, essa questão de entender que, embora ser líder é muito positivo, mas quando eu faço algo que não é para fazer, eu estou deixando a minha imaturidade tomar conta de mim. Eu precisava assumir literalmente a posição de uma mulher em um relacionamento e deixar o homem ser o cabeça, ser o líder. E para mim isso era surreal. Era, assim, impossível eu alcançar esse patamar, porque eu venho com essa veia de liderança, até porque eu fiquei muitos anos solteira sozinha. Eu aprendi a lidar com os meus conflitos, com as minhas questões. Às vezes, eu fui uma viagem missionária uma vez, e nós tínhamos que descarregar cestas básicas. E aí, aquele tanto de homem, assim, aqueles meninos brincando, eu falei, gente, pega essas cestas básicas e vamos descer, descarregar do ônibus pra igreja. E os meninos conversando, eu peguei as cestas básicas e desci com as cestas básicas. E todo mundo assim, Ju, mas esse é o papel dos homens. Eu, gente, mas eles não fazem. Eu não tinha paciência para esperar os homens fazerem. Então, na minha cabeça, aquilo era ser forte, mas o Senhor me disse, você tá sendo imatura. Porque a partir do momento que você tem uma postura e você não assume a postura que você foi criada para ser, você está sendo imatura. E ali Deus foi me desconstruindo, sabe? Para entender que
Não é que, ai, gente, eu tenho até medo de gravar esse vídeo e mandar ele para as redes sociais, porque talvez pode parecer que eu estou falando que Deus está criando em nós um padrão perfeito de mulher e não vai dar certo. Nós não vamos chegar nesse padrão perfeito. Só que nesse processo de esperar no Senhor, Deus ele nos desconstrói para nos reconstruir, não para nos tornar uma bonequinha, não para nos tornar mulher perfeita. Eu entrei em vários conflitos com o Senhor. Deus, é muito processo. O Senhor quer que eu me torne uma mulher perfeita. Eu não consigo ser essa mulher perfeita. Mas, como eu já tinha passado da casa dos 30 e o Senhor, ele é muito enfático nos processos conosco, ele foi me moldando, sabe? E era necessário esse moldar do Senhor na minha história. Eu tinha muitas influências do feminismo, porque eu fazia parte de rodas de feministas na escola, então eu vinha muito com essa influência. Aquilo que a gente ouve na internet, parece que não, mas tem muita influência também nos nossos comportamentos. Eu vim de um temperamento muito, muito explosivo. Então, qualquer coisa que saía do meu controle, eu chutava o pau da barraca. Então, tipo assim, eu não tinha medo de perder as coisas. E Deus falando comigo que chegou um momento que eu não poderia chutar o pau da barraca em relação ao meu relacionamento. Eu tinha que ter maturidade para assumir as minhas responsabilidades, os riscos, aquela pessoa, a nossa história, a família, e aprender a conversar mais e chutar menos. Então, foi quando eu vi que eu era muito imatura, apesar de achar que eu era a rainha do bambambam, que eu estava ótima, que não precisava de nenhum tipo de processo na minha história. O Senhor falou, não, há traços de maturidade em você e eu quero que você se aperfeiçoe. E outro ponto que me fez também, o sexto ponto, inclusive, que me fez também ouvir da voz do Senhor, que eu ainda tinha alguns processos para ser submetida, e que eu ainda não estava pronta para ser apresentada ao Filho de Deus, tinha a ver com essas questões de muitas vezes fugir das minhas responsabilidades. Eu não sabia assumir responsabilidades da minha vida e eu estava o tempo todo fugindo. Então, se alguma coisa sair do controle, larga para lá, não quero nem saber. Se alguém entrou em conflito comigo, eu excluo essa pessoa da minha história. Se deu errado na minha empresa, eu corro para a fuga da igreja, do ministério. E Deus falou comigo, não. Agora eu vou te ensinar a ser uma mulher de verdade. Eu quero que você assuma os seus problemas, as suas responsabilidades, que você seja a solucionadora de problemas que tem na sua própria vida. Às vezes é muito mais fácil a gente solucionar o problema de todo mundo ao nosso redor. Você ajuda seus amigos, seus irmãos, seus pais, as pessoas da igreja, os seus liderados, os seus líderes. Você ajuda todo mundo. E aí a gente acha que a gente é a salvadora da pátria, que a gente é muito madura por estar sempre ajudando as pessoas. Mas maturidade é quando a gente resolve os nossos próprios problemas. E isso eu não conseguia resolver. Eu tinha um sonho engavetado, que era a minha empresa, que passou por processos que eu tive que fechar, tive que deixar a minha empresa um tempo fechada, eu tive que estudar e ali eu não conseguia resolver meus problemas. Eu não conseguia. Eu estava sempre recorrendo, sabe, a ajuda de outras pessoas ou correndo dos meus problemas. Eu chegava em casa e abria a porta do meu quarto, os meus problemas caíam na minha cabeça. Então, era muito mais fácil fechar a porta do meu quarto e ir para outro lugar. Então, o fato de não resolver os meus problemas me tornava imatura e me tornava alguém que não estava apta para conhecer o Filho de Deus. E o Senhor foi enfático comigo. Em todos esses processos que Deus foi falando comigo, você não está preparada nisso, não está preparada naquilo, não era que Deus queria me fazer uma mulher perfeita, mas o Senhor queria que eu amadurecesse. Eu ainda era uma menina, apesar de ter mais de 30 anos. Eu estava sempre ali nessa de não conseguir assumir as minhas responsabilidades, sempre recorrendo aos meus tutores, né? Sempre pedindo aos meus pais, principalmente a minha mãe, para apagar os meus fogos, os meus incêndios. E o Senhor falou comigo, não tem como você receber uma bênção de um casamento, sendo que você não sabe apagar os seus próprios fogos. Às vezes os fogos que eu mesmo causo, né? Os problemas que eu mesmo faço, porque eu tenho sempre alguém para poder resolver por mim. E aí foi um momento que minha vida, assim, meus problemas vieram todos de uma vez só, em várias áreas da minha história, assim, agora eu quero que você resolva. E eu não conseguia resolver, parecia que minha vida tinha virado uma bola de neve, eu não conseguia achar o fim da meada, nem a ponta da linha para poder enrolar o carretel. Me tornei, assim, uma pessoa desesperada para poder resolver os meus problemas. E eu precisei planejar a minha história, sentar, organizar, colocar um papel, o que eu devia. Porque também Deus falou comigo que a questão de dever muito, eu gastava muito mais do que eu recebia. Então, assim, eu fazia planos com um dinheiro que eu não tinha. E todo mês eu estava endividada, todo mês eu estava enforcada. O Senhor, filha, não dá para você assumir um novo compromisso, uma responsabilidade, não sabendo administrar o seu dinheiro, não sabendo administrar o seu tempo. Então foi um tempo de preparo. Isso, gente, não foi de um mês para o outro. Isso foi em decorrer do processo de espera no Senhor mesmo, né? Quando eu falo de florescer enquanto eu espero, eu tô falando desses processos que eu fui sendo submetida pelas mãos do Senhor. Eu vivi muitas curas internas, muitas curas psicológicas, muitas curas na alma, mas esse vídeo fala basicamente das práticas que eu também precisei viver. Né? Cura na alma é Jesus que faz, mas mudança de comportamento, da vida prática da gente, é o que a gente precisa viver. E por ser muito imaturo naquele tempo, o Senhor começou a chacoalhar minha história, não vai ser assim. Você vai ter que amadurecer, você vai ter que resolver seus problemas. Fui planejar minha história, fui colocar na ponta do lápis o que eu devia, como que eu poderia pagar aquelas contas. Eu precisava resgatar, né, voltar a empreender. Então eu tive que planejar minha empresa. Passei vários dias planejando a minha empresa, reeditando o planejamento, fazendo planejamento de novo. Por quê? Aquele momento eu não era mais uma menininha de 15 anos que ia ficar na barra dos meus pais. Eu trabalhava com os meus pais na empresa deles. E era muito difícil trabalhar na empresa dos meus pais, porque eu era dependente deles financeiramente, eu tinha o meu salário,
mas dentro de mim ficava naquela, sabe, aquela expectativa, eu ainda dependo dos meus pais. E o Senhor, não, eu não quero que você dependa mais dos seus pais, eu quero que você agora cresça, que você tenha sua própria empresa, seu próprio dinheiro, que você assuma as responsabilidades da sua empresa, que você assuma as responsabilidades financeiras da sua vida, e para de pedir ajuda de um corpo de bombeiros para pagar suas dívidas. E ali eu fui crescendo, gente, sabe? Quando eu falo que Deus, ele coloca a gente dentro de uma panela de pressão. Se o Senhor precisar cozinhar uma batata e colocar numa panela de pressão ou em um caneco, os dois vão ser cozidos, tanto na panela de pressão quanto no caneco. Só que quando coloca na panela de pressão, a pressão cozinha a batata mais rápido do que no caneco a luz livre, a céu aberto. Então, o Senhor, ele me colocou em uma panela de pressão para que eu pudesse ser cozinhada mais rápido, para que eu pudesse viver processo de maturidade mais rápido. E nessa panela de pressão foi muita loucura, foi uma pressão atrás, literalmente, uma pressão atrás da outra. Assim que eu tava, nossa, eu aprendi tal ensinamento, depois vinha outro processo de ensinamento. Então, assim, eu fui vendo que ao decorrer dos anos, eu tinha me desleixado de mim mesma, perdido a minha identidade e acomodado, acho que essa é a melhor palavra para poder dizer. Eu tinha me acomodado. Eu tinha esquecido que eu tinha uma vida para construir e eu não construí essa vida. Eu simplesmente deixei a vida me levar. E aí houve esse tempo do Senhor me pegar e falar assim: você quer viver algo novo? Você quer conhecer meu filho? Mas calma, você não tá preparada. Você não tá preparada, você tem ainda o passado, você tem ainda. Você tá me servindo com coisas que eu não te pedi, você tá fugindo para ministério, você tá criou um padrão inacessível de homem, que nenhum homem vai chegar perto dos seus pés. Se eu te enviar meu filho hoje, você põe ele para correr, porque ele não é o padrão inacessível que você criou. Você tá toda enrascada individualmente. Como que você assume responsabilidade com casa? Como que você consegue colocar nas parcelas que você deve uma mensalidade vestido de noiva? Gente, eu não tinha condições de casar naquele momento. Eu devia muito mais do que eu recebia. Então, assim, eu tava em uma situação muito, muito, muito complicada. E quem me via de fora não imaginava que eu tava tão enrascada daquele jeito. Foi no secreto que o Senhor desvendou quem eu realmente era. Eu vejo você como você é. E eu não estou gostando daquilo que eu estou vendo. Filho, eu te amo. Eu me agrado dos teus passos, eu conheço a sua fé, eu conheço a sua intimidade comigo, mas na vida ordinária os seus comportamentos não estão alinhados ao que eu quero. É como se Deus falasse comigo assim: olha a vida que você leva e a vida que você quer viver. Coincide os passos que você está tendo hoje, coincide com a vida que você quer viver? Eu estava totalmente dependente dos meus pais, tanto na empresa deles que trabalhava, quanto emocionalmente também. Eu tinha entendido a cultura da honra errada. Então eu achava que para honrar os meus pais eu precisava ficar junto com eles durante, tipo, toda a minha vida. E o Senhor fala comigo sobre isso, tipo, para você aceitar, né, para você viver o relacionamento na verdade, deixará o homem e a mulher os seus pais. E eu não conseguia deixar os meus pais. Mesmo enquanto solteira, eu tinha criado uma resistência muito grande com os meus pais, eu tinha criado um vínculo emocional de dependência dos meus pais que me impedia de crescer. É tão difícil, sabe, gente, vir aqui nas redes sociais e abrir, assim, meu coração para as pessoas, mas essa foi a verdade da minha vida. Eu tinha uma dependência, já passando da casa dos 30, com os meus pais. E não é porque eu era dependente deles financeiramente, porque eu trabalhava, então eu recebia meu salário, beleza. Só que era da empresa deles. Então, a dependência deles me deixava ainda ser uma criança. E aí o Senhor falando comigo: te desvincula, se desvincula, se desvincula, viva a sua história, vai escrever a sua história. Pra quê? Pra que eu pudesse estar apta, pra literalmente deixar mãe e pai, construir a minha história com meu esposo. E pra mim isso era muito difícil. Então, foram processos que eu tive que ir pro joelho, que eu tive que viver pequenas rupturas, sabe? A minha mãe ainda era uma pessoa muito, a minha mãe é muito protetora, até hoje ela é protetora. Mas o Senhor falava comigo assim: ser protetora é uma característica dela, mas se permitir ser protegido o tempo todo é algo seu. Então, você pode romper esse ciclo, porque eu achei que esse ciclo da superproteção, minha mãe teria que romper. A minha mãe teria que deixar de ser superprotetora, o Senhor não. É você que tem que deixar de ser cômoda na proteção dela. Então, você que vai quebrar os ciclos. Então, eu comecei a quebrar pequenos ciclos com a minha mãe, sabe? Era tudo que eu vivia, eu tinha que contar pra minha mãe. Tudo. Mãe, o que você acha disso? Mãe, roupa? Compro tal roupa ou não compro tal roupa? Eu tinha isso com a minha mãe. Na minha cabeça, era uma amizade, mas o Senhor revelou que era uma dependência. Então, eu tive que aprender a viver minha vida sem contar pra ela algumas coisas. Às vezes até médico, eu tinha médico, ela, não, eu vou com você. Eu, não, mãe, não vai. Não, eu vou com você. Aí chegava na mesa do médico, a minha mãe agia comigo, com 20 e tantos anos, quase 30 anos, como criança, era ela que respondia. A médica perguntava, minha mãe respondia, o Senhor tá errado. Deus, mas pra ela era um gesto de amor, de carinho, Senhor, mas pra você virou dependência. Então eu aprendi a ficar em silêncio. Eu tinha médico, eu ia sozinha, não falava nada, eu tinha exame. Por quê? Foram pequenas coisas que eu aprendi a desvincular da minha mãe. A característica de ser protetora é dela, mas de aceitar a sua proteção era minha. Então eu tive que aprender a separar, a colocar limites mesmo na relação entre minha mãe e eu, e a não aceitar mais ser cômoda, porque posso dar tudo errado esse mês que eu vou recorrer à minha mãe. O Senhor, não. Se der errado esse mês, você vai ficar com errado, você vai assumir o seu BO, você não vai recorrer à sua mãe. E tudo isso foi muito bonito da parte de Deus, porque se eu não tivesse vivido isso enquanto solteira, com toda certeza eu iria levar essas práticas para o casamento, para o relacionamento. E ali o Senhor foi me moldando, sabe, durante esse processo enquanto eu estava solteira,
para poder entender que Deus estava me fazendo florescer como mulher. O processo de esperar em Deus não era só simplesmente esperar alguém chegar, mas era também me preparar para ser uma noiva adornada, né? Como eu gosto de falar. Se embelezar é adornar, a Ju usa a alegoria entre o encontro de Cristo e a noiva, é também o mesmo tipo de preparo entre nós e esse amado que vai chegar nas nossas vidas. Então eu não estava preparada e foi muito difícil ouvir isso, né? Em cada fase, em cada estrutura da minha vida. E uma coisa, se vocês pararem para pensar, uma coisa vai puxando a outra, né? Quando ele revela que eu tô fugindo pro ministério, depois ele já revela que eu tô tempo demais dentro da igreja, que isso tá me roubando das minhas responsabilidades, que o fato de estar priorizando mais o ministério e a igreja do que a minha empresa tá me tornando endividada, que tá fazendo com que eu fuja. Então uma coisa ia se conectando com a outra. Então a gente entende que, não, ai meu Deus, eu não tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que só me posicionar como mulher. Só me posicionar e as demais coisas, elas iam se ajeitando, porque uma coisa se conectava com a outra. Por muitas vezes eu olhei para minha história e falei, Jesus, o Senhor quer que eu seja perfeita, eu não vou ser, é um processo atrás do outro. Cada dia, quando eu acho que eu tô melhorando, o Senhor tá lá enfiando outra situação na minha história, eu nunca vou ser essa mulher perfeita. Deus falou comigo, não é sobre ser perfeita, é sobre ser madura. É porque eu tava muito imatura, é porque eu tava toda errada. E eu achava que eu tava muito bonita na vida. Tanto que eu tinha criado um padrão inacessível de um homem, que Deus estava falando comigo assim, olha, você criou tanto um padrão inacessível de homem que você até então não é um padrão nem acessível para um filho meu. E aí eu fui sendo submetida ao Senhor. A primeira coisa que Deus me fez viver realmente, nesse processo de me preparar, né, para estar apta para esse encontro, foi a questão de resolver com o passado. Depois o Senhor abriu os meus olhos para a questão ministerial e a carga horária da minha vida dentro da igreja, onde eu aprendi a equilibrar os meus pratinhos, a me posicionar, não, gente, eu não posso nesse culto, eu não posso fazer parte dessa escala, eu tenho um compromisso em tal sábado, eu tenho uma festa para poder ir, um casamento para poder ir, entendendo que eu também glorificava a Deus quando eu era família dos meus parentes, quando eu era amiga das minhas amigas, principalmente as que não eram cristãs, para fazer bom testemunho, né, de quem eu era para Cristo. O Senhor também foi me falando a questão de cortar o cordão umbilical da minha mãe. Mas vai doer em mim, porque o Senhor não estava tratando a minha mãe, ele estava tratando a mim, né? Então, a minha mãe, eu cortei o cordão com ela e ela nunca soube, no sentido assim, as coisas foram mudando, logicamente, mas ela nunca soube que eu cortei o cordão umbilical com ela. Ela continuou sendo minha mãe, eu continuei sendo filha dela, a gente continuou morando na mesma casa, conversando, tendo um bom relacionamento, um bom convívio. Mas eu fui crescendo, fui tomando as minhas decisões e ela foi vendo só os frutos. Ah, vou voltar a empreender, mãe. Nossa, mas daqui 2 meses eu inauguro a minha loja. Mãe, eu fiz tal exame, mas você nem me falou nada, mas resolvi tal coisa, mãe. Então eu só contava pra ela aquilo que eu já tinha vivido. Ela não estava tão presente mais na minha dependência. Eu fui cortando os ciclos com ela. E fui voltando a empreender na minha loja, a vender, né, as minhas peças, a viver do meu propósito, que a minha loja era um propósito do Senhor para minha vida. E eu fui me tornando ali uma mulher mais madura, com os meus conflitos, com os meus dilemas, com as dificuldades, principalmente com as dificuldades de empreender. Fui entendendo que eu deveria amar o padrão que o Senhor queria revelar daquela pessoa para o meu coração e não ter um padrão inacessível de homem. Então eu estava assim, muito imatura, e o Senhor foi me amadurecendo. Esse processo, amados, de florescer enquanto a gente espera, é processo de maturidade. Florescer é processo de maturidade. Eu não sei se esse vídeo vai fazer sentido para alguém, se talvez seja só um processo que eu tenha vivido. Eu acredito que só tenha eu vivido esse processo mesmo. Mas foi um processo muito valioso do Senhor Jesus na minha vida, na minha história. Foi algo muito necessário para mim. E foi isso. Eu não estava preparada para amar o Filho de Deus. E o Senhor me submeteu a processo de maturidade enquanto eu florescia nesse processo de esperar nele. Muitas vezes a gente acha que florescer é só flu-fluzinho, né? Ai, vou aguardar uma linda história de amor em Deus. Não. É um processo que o Senhor coloca as poderosas mãos dele na nossa vida e nos amadurece. Gente, amadurecer é estar apta para o novo tempo. Se você quiser conquistar uma nova história, é amadurecimento. Não tem como a gente viver uma história nova com os comportamentos de hoje. Então, se a gente quer um novo tempo, é maturidade, é comportamento diferente. E muitas vezes a gente pensa como eu, né? Não, eu tô ótimo do jeito que eu tô. Eu tô fazendo tudo para Deus. Eu vou ser abençoada e recompensada de acordo com aquilo que eu estou vivendo. E o Senhor olha pra gente e fala, não tá bem não. E é isso. Eu não estava preparada para pessoa de Deus para minha vida por causa das minhas maturidades. E o Senhor me submeteu a processo de maturidade. E hoje eu estou aqui contando e vivendo ainda muito daqueles direcionamentos que o Senhor me deu naquele tempo, inclusive de recomeçar a empreender. E eu vou contando para vocês nos próximos vídeos tudo aquilo que o Senhor foi falando ao meu coração. E é isso, meninas. Espero que esse vídeo faça sentido, que ele edifique a fé de alguém, que ele te impulsione a amadurecer e a viver processo de maturidade, a entender que a sua agenda precisa caber mais alguma pessoa
e estar livre, sabe, no Senhor, para entender que tudo bem você não aguentar segurar tudo que você está segurando agora, e quando essa pessoa chegar na sua história, você tem a sua vida completamente aberta e acessível para entrar na vida dele e ele na sua vida. Que você rompa ciclos emocionais com a sua mãe ou com suas amigas, na qual você tudo conta para elas, tudo precisa da dependência delas. E aprenda a ser mais dependente do Senhor, porque uma mulher de Deus, uma mulher mesmo, madura, ela tem amigas, ela tem a mãe como amiga, mas ela depende muito mais do Senhor Jesus, para que os nossos processos e tudo aquilo que a gente for viver tenha direcionamento de Deus e não interferência de outras vozes, né? Então, é isso. Um beijo e até os próximos vídeos.